Olha, eu não esperava nada desse filme, porque a franquia Premonição é muito boa, eu gosto muito, porém, o 4 do 3, né? Vamos começar no 3. O 3, o 4 e o 5 não são tão bons assim quanto o primeiro e o segundo foram. Mas aí depois de 14 anos sem nenhuma história referente à franquia de Premonição, a gente tem Laços de Sangue, trazendo aí toda a mitologia de morte de premonição pro filme, para a geração atual, principalmente para ganhar mais pessoas traumatizadas com as suas mortes inusitadas, e o resultado foi mais positivo do que eu achei que fosse. Então vamos começar a falar de premonição, porque eu tenho muita coisa para comentar com vocês, que eu saí igual uma louca, querendo criar trocentas teorias e refazer toda a minha maratona para ter todos os detalhes. Mas antes, o meu nome é Tabata, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar sobre Laços de Sangue, novo filme da franquia de premonição que há 25 anos estreou nos cinemas e que fez muitos fãs por aí, principalmente, né, traumatizados, né, pelas suas mortes malucas, bizarras e que talvez pudessem acontecer na vida real mesmo. Pelo menos eu tenho medo até hoje de quase todas as mortes de cada filme. E eu tenho certeza que se você estiver me assistindo, você também tem. Mas antes da gente começar a falar sobre premonição, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de premonição, porque aí você vai ajudar a pessoa e a mim também. E me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e também se inscreve na minha newsletter, porque lá as críticas sempre chegam primeiro diretamente no seu e-mail e de forma gratuita, antes das críticas chegarem aqui para o canal e também para as minhas redes sociais. Então vai lá que eu te espero. Mas o que esperar de Premonição 6? Ah, eu preciso assistir todos os 5 filmes da franquia? Sim. E eu te digo isso porque, primeiro, para você conhecer como é que é o formato dos filmes anteriores, principalmente o primeiro, que é o melhor de todos. Eu tenho uma paixão louca pelo primeiro, eu acho esse filme muito bom. E segundo, por conta das conexões que as histórias vão tendo ao longo da franquia. Sim, o universo é sim todo conectado e o 6º filme faz isso ficar ainda melhor. Eu não vou te dar spoiler, não vou contar nada aqui do que acontece, mas eu vou te contar o que eu achei e o que você precisa saber do filme para você ter uma noção. Mas nada do que eu vou contar está longe da sinopse, a ponto também de te dar qualquer interpretação sugestiva para descobrir o enredo da história e seu plot twist praticamente. Nada disso vai estar aqui, então você pode ficar tranquilo que é um ambiente seguro, não vou dar nenhum spoiler. Eu fiz uma maratona de premonição, inclusive aqui no canal. Conforme eu ia assistindo, eu fui gravando um vídeo sobre cada filme de toda a franquia para uma preparação para mim, que já não assistia há muito tempo os outros filmes, para a gente se preparar também para o 6º. E principalmente para você que está me assistindo, para você relembrar alguns pontos importantes de cada filme da franquia, para você chegar preparadíssimo para o 6º. Basicamente, a mitologia de premonição é exclusivamente alguém ter uma premonição de que vai haver um desastre, vai haver um acidente gravíssimo e que todo mundo, inclusive a pessoa que está tendo essa premonição, vai morrer. E obviamente a pessoa surta porque nunca ouviu falar disso, tá tendo ali pela primeira vez e começa a tentar salvar a sua vida e a vida de um monte de gente, a quantidade que for possível salvar para que aquelas pessoas não morram e não sofram nenhuma fatalidade em algum desastre. O primeiro filme foi com o avião, que o Alex tem uma premonição de que o avião iria cair, ele consegue salvar algumas pessoas. O 2 é aquele traumático engavetamento com um tronco de árvore. O 3 é com a montanha russa. O 4 é no autódromo. E o 5º filme é numa ponte. O 6º filme existe uma cena de premonição no Skyview, que é um restaurante lá nas alturas na década de 60. Em cada um dos 5 filmes é sempre alguém tendo uma premonição tentando salvar e algumas pessoas acabam sendo salvas, porém a morte vai atrás de cada uma dessas pessoas para tentar, né, ceifar as suas vidas, já que essas pessoas não deveriam ter sido salvas. Elas deveriam ter morrido naquele desastre, mas aí a pessoa teve a premonição e tentou salvar todo mundo. E o que a gente aprende a cada filme é que não dá para enganar a morte. Por mais que você tente salvar alguém, aquela pessoa vai morrer em algum momento da vida. E isso é muito bacana porque você tem muito uma mitologia de o que é morrer.
sabe? E se você parar pra ficar refletindo sobre isso, você pega umas brisas esquisitíssimas. E é uma coisa que às vezes eu faço tomando café, tomando banho ou até mesmo antes de dormir. É umas brisas que depois que você começa a ter, meu amigo, minha amiga, você não para mais. Mas esse filme, ele até te busca, assim, essa capacidade de reflexão. Porque você vê que os personagens ficam tentando o tempo inteiro fugir da morte. Só que, cara, quando chega a hora, é a hora e acabou. Você não tem como prever que vai morrer. Ninguém aqui sabe o dia que vai morrer. Mas no filme acontece da pessoa ter uma premonição, tentar se salvar e a morte vai tentando ir atrás de cada uma das pessoas que se salvaram indevidamente. E o bacana da mitologia aqui da morte de premonição é que conforme os filmes vão passando, conforme você vai vendo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, e depois o sexto, mas assim, esquece o sexto por enquanto, só tô dando uma intro aqui. Conforme você vai assistindo esses 5 filmes, você vai percebendo que existe uma forma de talvez enganar a morte, de você tentar matar alguém, você tentar morrer e depois voltar a viver, e aí você quebra o ciclo, né, daquela morte ali. E é uma parada muito doida, porque assim, como é que você vai enganar uma coisa que vai chegar em você a qualquer momento? É uma mitologia, assim, muito bizarra e muito interessante, porque conforme os filmes vão passando e as histórias também, você vai vendo os personagens cometendo os mesmos erros, você vai vendo os personagens tendo mortes absurdas, completamente esquisitíssimas e bizarras, a ponto das pessoas acabarem criando teorias da conspiração, né, no universo ali, né, de premonição, porque você vai vendo que, caramba, teve um desastre, assim, e pessoas, né, sobreviveram, e posteriormente essas pessoas morreram num acidente extremamente maluco e bizarro. Fato é que para Premonição, o filme Premonição, que é uma mitologia até muito filosófica, você reflete bastante sobre isso, você pega umas brisas meio louca, e aí você vai vendo que a história, por exemplo, conforme você vai avançando na franquia, você vê que a história acaba caindo num clichê, né? Que, nossa, é sempre a mesma coisa, a pessoa tem premonição, salva todo mundo, a morte tá indo atrás e vem umas conveniências, uma morte bizarra, blá blá blá. Eu confesso que eu esperava que o sexto filme chegasse no mesmo nível. E eu fiquei realmente surpresa com o que eu achei. Porque eu achei de verdade que as coisas iriam tomar um rumo bem parecido com os anteriores. Mas ele faz uma brincadeirinha com você, sabe? Ele te coloca tipo, olha só, tô te induzindo aqui a um erro. Vou trazer aqui pra você uma premonição pra ver uma galera que morrer assim e você depois ficar achando que vai pegar uma linha narrativa clássica igual os outros filmes. E ele vira pra você e fala, não, querida, você não vai ter isso, é um filme novo, eu não vou usar muletas de nostalgia, como muitas franquias estão fazendo por aí para ressuscitá-las. Vou usar aqui novidades. E é isso que Premonição faz. E, cara, é de uma maneira genial. É brilhante. Uma coisa que eu gosto muito nessa história é que, pelo menos no sexto filme, é que ele conseguiu dar uma coesão e ele conseguiu unificar toda a franquia de Premonição. Toda. Ele conseguiu juntar o primeiro filme, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Todas essas histórias ele conseguiu uni-las à história do sexto. De uma maneira que faz sentido, que é coerente, que não é uma forçação de barra, que é uma forma de você fazer uma conexão com histórias diferentes, já que cada filme, né, de Premonição 1 ao 5, eles não são interligados, as pessoas não têm nenhuma ligação umas com as outras, mas ele conseguiu, o sexto filme conseguiu trazer uma ligação para cada um deles, para a sua ramificaçãozinha, sabe? Como eu falei, não é uma forçação de barra, não é uma nostalgia usada de muleta, não. Tem coisas ali de referências? Tem referências nostálgicas que fã vai olhar e falar, saquei isso aí? Tem pra caramba. Mas não é só isso o filme, você consegue fazer com que as referências elas sejam colocadas ali de uma forma natural com a história.
Elas não são uma forçação de barra, mas elas são um aceno. Premonição 6, ele existe por conta própria. Se tirassem referências e nostalgias, sobraria uma história coesa, uma narrativa que faz sentido, que tem início, meio e fim. Não é um bagulho que, se você tirar a referência, fica um bagulho sem pé nem cabeça. Lógico, tem conveniências de roteiro? Tem, e aí faria a minha nota pra ele baixar bastante. Tem muita conveniência de roteiro, tem coisas que só acontecem porque você olha e fala, ah, beleza, precisa acontecer tal coisa, então é por isso que tá rolando tal assunto. Tem algumas mortes que são muito bem feitas, mas tem mortes que são toscas demais. Mas só o fato da história se sustentar por si só, sem precisar ficar usando muletinha de nostalgia, cara, isso já me ganha. Pra mim, a cereja do bolo é a forma como todos os filmes se conectaram a esse. Goste você ou não da franquia Premonição, tira um tempinho assim do seu dia a dia, da sua vida, pra assistir esse filme, principalmente se você for fã. Eu sei, tá? Eu sei. Como fã, eu também acho que os últimos filmes não foram tão bons assim. O 4 e o 5, então, não foram legais. O 3 ainda passa, assim, no limite, sabe? Mas assiste esse filme. Vai por mim. Vai por mim. Você vai gostar. Tenho certeza. É o que eu falei, tem muitas coisas que não funcionam, tem por conta de conveniência de roteiro. Tem algumas conveniências que você olha e fala, né, não precisava, né? A gente sabe que você tá fazendo isso porque precisa fazer o roteiro andar. Mas, cara, beleza, dá pra passar um pano e seguir com a vida, sabe? Dá pra conseguir fechar os olhos pra isso, porque ele consegue te compensar em muitas maneiras, de forma positiva. Eu gostei, achei interessante a forma como eles fizeram esse filme, gostei de verdade. Tem coisa tosca? Tem conveniência? Tem morte bizarra? Tem morte que você vai ficar traumatizado pra caramba. Mas e você, me conta, vai assistir Premonição? Assiste, porque ele vai estrear nos cinemas no dia 15 de maio, amanhã. Se você tá assistindo esse vídeo depois, me conta aqui nos comentários o que você achou. E me conta também as suas teorias, porque eu saí com a minha cabeça borbulhando de ideias. E aproveita, me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, se inscreve no canal e também na minha newsletter para você receber as críticas no seu e-mail em primeira mão. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!